Bom dia, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração. Antes de orarmos juntos, quero agradecer de coração por você estar aqui conosco, tirando esse tempo para buscar a presença de Deus. É uma alegria saber que, unidos pela fé, podemos começar o dia ouvindo a palavra e entregando nossa vida ao Senhor. Antes de falarmos com Deus, vamos primeiro ouvir o que Ele mesmo tem a nos dizer. Em Isaías 1:18, o Senhor declara: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã." Essas não são palavras de um juiz severo pronto para condenar, mas de um Pai amoroso que nos chama para conversar, para abrir o coração diante dele. Deus não diz: "Arrume sua vida primeiro e depois venha até mim." Ele diz: "Venha agora. Vamos resolver isso." É um convite aberto, cheio de graça e misericórdia. O pecado mancha a alma como um tecido tingido de vermelho, impossível de limpar por mãos humanas, mas o Senhor promete, ainda que a mancha seja profunda, Ele pode purificar e transformar aquilo que parecia perdido em algo puro, branco como a neve. Essa promessa de purificação é tão maravilhosa porque significa que não precisamos viver carregando o peso da culpa ou a vergonha do passado. Aquilo que parecia irreversível, Deus pode tornar novo. A mancha que parecia impossível de apagar, Ele remove por completo com o poder do seu perdão. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas. Ele chama justamente aqueles que estão quebrados, cansados, feridos e até envergonhados. Sua misericórdia alcança os corações que se sentem indignos e lhes oferece um novo começo. Jesus reforça essa mesma verdade no Evangelho de João 6,37, quando diz: "Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora." Que promessa poderosa! Isso inclui você, que talvez tenha falhado, caído novamente, que luta contra tentações ou sente vergonha do que já viveu. Inclui também aquele que ainda carrega dúvidas, que se sente confuso ou até distante de Deus. Jesus não coloca barreiras. Ele não exige títulos, riquezas ou perfeição. Ele apenas diz: "Venha." E junto ao convite, ele faz uma aliança. "Eu jamais rejeitarei você." Não importa se sua vida parece bagunçada, se o coração está ferido ou se a fé anda fraca. Os braços de Cristo permanecem abertos para acolher, consolar e restaurar. Muitas vezes pensamos que precisamos ter uma vida impecável para que Deus nos aceite, mas isso não é verdade. Você não precisa ser rico, não precisa ter uma formação especial, nem carregar um histórico de perfeição. O Senhor não está esperando por orações sofisticadas ou por uma teologia perfeita. Ele quer apenas sinceridade. O que Jesus deseja é que você venha até Ele como está, com suas fraquezas, dúvidas, marcas e até com suas lágrimas. Ele não se afasta de quem chega com o coração honesto. Pelo contrário, Ele acolhe e abraça. Talvez você já tenha olhado para sua própria vida e pensado: "Não há como Deus me usar. Já errei demais, não sirvo para nada no reino." Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Até mesmo homens escolhidos por Deus sentiram a mesma insegurança. Moisés, por exemplo, quando recebeu o chamado para libertar Israel do Egito, disse em Êxodo 3:11: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Moisés enxergava apenas suas falhas, seu passado marcado por erros e suas limitações. E em Êxodo 4:10, ele ainda acrescentou: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem agora. Sou pesado de boca e pesado de língua." Moisés se via incapaz, fraco e inadequado. Mesmo assim, Deus não o rejeitou. Ele não esperou Moisés se tornar perfeito para usá-lo.
A resposta de Deus a Moisés não foi: arrume sua fala primeiro, depois eu te envio. Pelo contrário, o Senhor declarou: eu estarei contigo. Essa foi a garantia que Moisés recebeu. Não uma melhoria em suas habilidades, mas a promessa da presença divina. E essa é a mesma promessa que Deus dá a você hoje. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O critério de Deus não é a eloquência, a força ou a aparência. Ele olha para o coração disposto, para aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Quantas vezes nós também nos sentimos como Moisés, inseguros, cheios de dúvidas, presos ao peso do passado ou limitados por nossas próprias fragilidades. Mas o Senhor não nos rejeita por causa disso. Ele nos chama apesar das nossas falhas, porque o que realmente importa não é a nossa habilidade, mas a fidelidade dele. Lembre-se, Deus não chamou Moisés porque ele era perfeito, mas porque ele estava disposto. E essa mesma verdade se aplica a nós. Talvez você não se sinta preparado. Talvez carregue o fardo de pecados antigos ou inseguranças profundas. Ainda assim, se o seu coração estiver aberto para dizer: sim, Senhor, eu quero te servir, isso já é suficiente. Porque a obra não depende da nossa força, mas da graça que nos sustenta. Existe uma frase muito verdadeira que resume a forma como Deus trabalha. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Ele não espera que estejamos prontos ou sem falhas para nos usar. Pelo contrário, é no meio da nossa fraqueza que ele manifesta a sua glória. Talvez hoje você sinta que sua vida está bagunçada demais, que seu passado é pesado ou que suas feridas são profundas demais para que Deus faça algo através de você. Mas escute essa verdade. Não há nada tão quebrado que as mãos de Deus não possam restaurar. Não existe mancha tão escura que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há distância tão grande que o amor de Deus não possa alcançar. Ele recebe o viciado, o duvidoso, o ansioso, o ferido, o envergonhado, o que caiu de novo, o que se sente indigno. E a partir do momento em que nos rendemos a Ele, Ele começa a obra de transformação. Uma obra que somente o Espírito Santo pode completar. Como diz a palavra, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Isso significa que, mesmo que você ainda esteja em processo, Deus não desistiu de você. O que Ele começou, Ele terminará. Talvez você ainda esteja lutando com áreas da sua vida que trazem vergonha. Talvez tenha orado tantas vezes pedindo libertação e ainda se sinta preso. Mas escute, Deus não despreza a sua fraqueza. Ele não se cansa de você. A palavra nos lembra, em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que promessa maravilhosa! O que para nós parece um limite, para Deus se torna a oportunidade perfeita para revelar seu poder. Sua fraqueza não o desqualifica. Ela cria espaço para a graça de Deus agir. A nossa dependência dele abre caminho para que a força do Senhor se manifeste em nós. Por isso, não deixe que a vergonha silencie sua fé. Não permita que o medo impeça você de dar o primeiro passo em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Hoje o Senhor ainda está dizendo: vinde agora. Ele não está exausto de esperar por você, não desistiu do seu coração. Pelo contrário, Ele continua chamando, continua estendendo a mão, pronto para escrever um novo capítulo na sua história. E quando você se aproxima, Ele garante com amor: eu jamais te lançarei fora. João 6:37. Essa promessa é firme e verdadeira. Portanto, quer você esteja começando sua caminhada com Cristo ou já o conheça há anos, quer seu coração esteja cheio de fé ou apenas tentando se manter firme, saiba disso. Você não está desqualificado, você não foi esquecido, você não está além da redenção.
Deus aceita você exatamente como é. É um convite simples e poderoso. Venha com seu passado, suas falhas, suas dores e suas dúvidas e permita que Ele transforme sua vida. Quando você se entrega a Deus, Ele começa a restaurar, renovar e moldar cada área do seu ser. Aquilo que estava quebrado, Ele conserta. Aquilo que parecia perdido, Ele transforma. Como a Bíblia nos lembra em Gálatas 2:19 e 21, através de Cristo, morremos para a lei, para que possamos viver para Deus. Cristo vive em nós e, por meio dele, nossas falhas não definem quem somos. Nossa história não é limitada pelos nossos erros. O que importa é a presença de Cristo dentro de nós, guiando cada passo, trazendo esperança, paz e liberdade. Portanto, quando o mundo tenta definir quem você é pelo que você errou ou deixou de fazer, lembre-se da verdade. Cristo vive em você, e onde Ele habita, existe luz, a cura, existe renovação. Mesmo quando as vozes ao redor tentam semear dúvida ou medo, mesmo quando você sente que não é suficiente, levante seus olhos para o Senhor e lembre-se: você pode todas as coisas por meio de Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Ele nos lembra constantemente que nossa força vem dele, não de nós mesmos. Deus conhece cada parte de você, seus medos, cicatrizes, falhas e sonhos, e ainda assim, Ele se aproxima com ternura e amor. Ele não espera que você conserte tudo antes de vir até Ele. Ele quer apenas que você se renda e confie. Mesmo que não veja o caminho completo, mesmo que não entenda o desfecho, confiar é suficiente. Senhor, que possamos ser instrumentos de Sua glória, que nossas vidas, histórias, cicatrizes e até forças sejam usadas para cumprir o Seu propósito. E quando nos sentirmos perdidos, que saibamos retornar à Tua palavra, buscar a Tua presença e encontrar consolo e direção no Teu Espírito. Você não precisa se esconder por causa dos erros do passado. O amor de Cristo não tem condições, não se afasta, não falha. Ele nos acolhe, nos abraça e nos transforma, começando por dentro, fazendo nascer algo novo e puro em nossos corações. Senhor, agradecemos pelo Teu amor que nos alcança sem exigências. Um amor que não exige perfeição, que não espera que tenhamos tudo resolvido antes de nos aproximarmos de Ti. Tu nos aceitas como somos, e pela Tua graça começamos a ser purificados e transformados. Mesmo nas áreas que ainda precisam de correção, Tu trabalhas pacientemente em nós. As partes quebradas, confusas ou feridas são tocadas por Tua mão e transformadas em algo belo e útil para o Teu reino. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que não estamos sozinhos em nossa jornada. Cada hábito que precisamos vencer, cada pensamento que precisa se alinhar à Tua palavra, cada parte do coração que necessita de mudança, tudo pode ser colocado diante de Ti, porque Tu és paciente, misericordioso e fiel. Agradecemos, porque Tu não apenas nos perdoas, mas nos acolhes, nos restaura e nos chama de filhos e filhas amados. Por isso, elevamos nosso louvor e gratidão a Ti, Senhor. Que possamos permanecer em Tua presença, confiando que cada passo dado com fé, mesmo em meio à fraqueza, é guiado pelo Teu amor eterno. Senhor, obrigado por Tua fidelidade e amor incondicional. Obrigado por cada detalhe da nossa vida que Tu transformas, por cada ferida que curas, cada lágrima que enxugas e cada peso que carregamos que Tu alivia. Por meio de Jesus, recebemos redenção, esperança e vida nova. Mesmo quando falhamos, mesmo quando duvidamos ou sentimos vergonha, Tu nos acolhes e nos usas para a Tua glória. Que possamos todos os dias entregar nosso coração, nossas mãos e nossa mente, confiando que Tu completas a obra que começaste em nós. Que nossa vida seja um testemunho de Tua graça, amor e poder transformador.
Pai, ajuda-nos a viver confiantes em Tua palavra, lembrando que não somos definidos pelos nossos erros, mas pelo Teu sacrifício e pela presença de Cristo em nós. Que onde Ele habita, exista paz, esperança e liberdade. Se esta oração tocou seu coração hoje, convido você a se inscrever no nosso canal para não perder nossas orações diárias. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem de fé e esperança e deixe nos comentários suas intenções de oração para que possamos orar juntos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você agora e sempre. Amém.